pessoal, pastora Selma Benjamin do Ministério Sarando Vidas Online, respondendo perguntas para vocês. Por quê? Porque me chegam perguntas de todo tipo por e-mail e querem saber a minha opinião sobre determinado assunto, ou até mesmo perguntas da Bíblia, né? Da Bíblia, eles querem saber a minha opinião e sobre determinados assuntos. Então, estou gravando vídeos respondendo perguntas que me chegam por e-mails, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta é da Maria Luísa. Maria Luísa da onde que ela é? Bom, aqui não está o lugar. Tá. Pastora Selma, Jesus fez algum milagre quando era criança? Olha, nós não temos nada na Bíblia falando que Jesus fez milagre quando era criança, a não ser um texto que está em Lucas, que fala que Jesus, ele estava, quando o pai e a mãe foram para Jerusalém para fazer o sacrifício, né? Uma vez por ano eles iam para Jerusalém, e Jesus ficou para trás. Jesus tinha 12 anos de idade, Jesus ficou para trás. E quando eles voltaram, eles encontraram Jesus conversando com os grandes professores da lei daquela época. Eles estavam todos abobados, vendo como Jesus sabia falar e explicar. Então, dentro da Bíblia, na verdade, nós não temos nenhum texto que fala que Jesus fez milagre quando criança. Agora, nós temos os livros que não foram incluídos na Bíblia, que são chamados os apócrifos, que esses livros, por exemplo, tem o Evangelho segundo Jesus, tem o Evangelho segundo Tiago, tem vários evangelhos, o Evangelho segundo Pedro, que não entrou na Bíblia. Quando eles foram formar a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, eles resolveram deixar de lado alguns livros que eles achavam que as histórias que tinham lá não entravam tão de acordo com a palavra, então eles não quiseram colocar. E nesses livros, sim, fala que Jesus fez milagres. Por exemplo, eles contam que quando Jesus era pequeno, Jesus foi, a mãe, eles com 2 anos de idade tiveram que fugir. 2 anos ele voltou. Quando era pequeno, assim que ele nasceu, que Herodes estava procurando, querendo matar os que tinham nascido, então a Maria e José fugiu para o Egito. E lá diz que Maria pegava para dar banho em Jesus. E quando ele pegava água, dava banho, aquela água, muitas vezes, mulheres vinham, buscavam daquelas águas, porque só de banhar os filhos delas naquela água que tinha dado banho em Jesus, qualquer outra enfermidade que a criança tinha era sarado. Mas isso não está na Bíblia. São histórias paralelas que são contadas nos apócrifos. Outra coisa que eles falam também, que quando Jesus tinha na idade de 6 a 7 anos de idade, Jesus estava brincando numa laje da casa, um telhado da casa com outras crianças. E de repente, um caiu de lá de cima e morreu. E quando morreu, começaram a acusar Jesus. Você que estava brincando de pega-pega, você empurrou e ele morreu. E Jesus dizia, não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. E eles falaram, não, foi ele sim, foi ele sim. E a mãe, a família, todo se revoltou contra Jesus. Aí Jesus vai até o menino, bate a mão no menino e fala, levanta. O menino levantou. Como foi que você caiu? Aí o menino, não, eu estava caindo, eu não vi, eu tropecei, eu não vi, caí da laje e morri. Aí Jesus falou, então tá bom. O próprio menino acordou e contou a história e morreu novamente. São histórias, gente, como eu estou dizendo, paralelas, que não estão escritas na Bíblia, que fala que Jesus fez milagre quando criança. Eu não duvido dessas histórias, porque nós estamos falando realmente de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Mas eu também não posso dizer que são verdadeiras, porque não entrou aqui, e se não entrou aqui, eu tenho como a Bíblia como verdadeira, tá bom? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Deixa eu ver, outra pergunta. Pastora Selma, um cristão pode pecar de propósito? Não. Cristão só peca, gente, por acidente. Por quê? Porque João disse assim, todo aquele que está em Cristo não vive pecando. Porque se ele está em Cristo e ele vive pecando de propósito, ele fazendo pecado um atrás do outro, achando, porque agora ele está coberto com o sangue de Cristo, e quando ele peca, ele já pede perdão, imediatamente ele é perdoado, ele está se enganando. Porque o cristão de verdade, gente, aquele que tem o Senhor de verdade, ele não quer pecar.
Ele não folga em pecar, ele não se alegra em pecar. Pecar é um acidente na vida do crente. Nós pecamos sim, claro, pecamos por pensamento, por palavras, por atos, mas por acidente. Nós não planejamos, vamos lá, a gente peca, faz e acontece, e depois a gente vem, pede perdão e está tudo apagado, tudo fica a mesma coisa. É como se a gente crucificasse Jesus novamente, dizendo, o teu sangue não... eu posso usar e abusar do teu sangue, porque é para isso mesmo que serve. Não, temos que ter um respeito com o sacrifício de Jesus na cruz. Outra coisa, quando nós estamos em Cristo, que nós somos servos do Senhor, o nosso espírito clama por santidade. Não é uma coisa que clama por santidade, e a santidade se torna algo natural nosso. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é, mas no espírito, e realmente nós queremos só coisas que nos edificam, não coisas que nos destroem. E se por acaso, como eu disse, pecar por um acaso, palavra, atos, pensamento, e nós por acaso pecar, aí sim, num ato de acidente, um ato até inconsciente que nós pecamos, aí sim, claro, nos arrependemos, pedimos perdão para o Senhor e não vamos voltar a fazer isso. Agora, um cristão que ele fala assim, eu peco, faço isso, aconteça, e daqui a pouco ele pede perdão e amanhã ele está lá fazendo de novo, ele não é cristão e ele não conhece a Cristo, porque aquele que conhece o Mestre, aquele que conhece o Senhor de verdade, ele não tem prazer em pecar. Ele não tem, ao contrário. Quando ele peca, o Espírito entristece dentro dele e ele sente uma agonia muito grande, querendo imediatamente ser justificado diante do Senhor, querendo imediatamente se corrigir aquela falta diante do Senhor, tá bom? Deixa eu ver, quem é o próximo? Pastora Selma, por que não tem nenhuma mulher no meio dos discípulos de Jesus? Por que Jesus escolheu 12 discípulos homens? Pelo seguinte, minha amada, é uma mulher que está perguntando, deixa eu ver, Maria Antônia de Lavras, Bahia. Maria Antônia de Lavras, Bahia. Olha aqui, Maria Antônia. No meio dos discípulos de Jesus, realmente no meio daqueles 12, não tinham mulheres. Mas os discípulos de Jesus não eram só os 12. A Bíblia fala que tinha mais um grupo de 70 e depois tinha mais um grupo maior ainda, que era mais de 500, que eram constantemente seguindo Jesus aonde Jesus ia. Outra coisa, Jesus não escolhia mulher entre os 12 naquela época, porque mulher naquela época não era muito bem vista. Mulher e crianças não eram nem contadas entre o povo, a população. Se tivesse que fazer um censo e contar a população, eles iam contar os homens. Por quê? Porque eles contavam força de braço, guerra. Vamos dizer, Israel precisa ir para a guerra. Quanta população nós temos? Nós temos 5 milhões de homens. Então as mulheres e crianças não eram contadas. E as mulheres não eram vistas dessa forma como tendo poder de braço e poderio no caso. Porém, isso não quer dizer que Jesus desprezou as mulheres, de nenhuma forma. Jesus, ele tinha as mulheres em alto grau de consideração. Por exemplo, Lucas 10:38 fala que Maria sentava aos pés do Senhor e era ensinada por ele. E isso você vê, se você voltar culturalmente na história, se você estudar a parte histórica da coisa, da parte cultural. Eu sou teóloga também, eu sou psicóloga, mas eu também sou teóloga, e eu estudei muito essa parte cultural na teologia. Você vê que não era comum jamais uma mulher sentar perto de um rabino, que Jesus era um rabino, uma mulher sentar perto de um rabino e ser ensinada diretamente pelo rabino. Não era comum, não podia isso acontecer. No entanto, Jesus permitia. Outra coisa, você vai ver também que em João 20, do versículo 11 ao 30 em diante, você vai ver que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para uma mulher. E a palavra discípulo em grego significa o que foi enviado.
Isso em grego é o que significa a palavra discípulo. E quando ele enviou Maria Madalena, ele disse assim, vai e fala para os teus irmãos. Então ele enviou Maria Madalena com uma mensagem. E Maria Madalena foi, levou a mensagem aos outros, aos discípulos, e eles se levantaram de lá, vieram correndo para ver se o que ela tinha falado era realmente verdade. Mas quem foi que o Senhor enviou primeiro? Uma mulher. Então, se você considerar o grego e dizer que quando Paulo ou os outros apóstolos estavam escrevendo a palavra discípulo, ou quando o Novo Testamento dizia discípulo, o que é que estava sendo dito ali naquela palavra? Estava dizendo, os que foram enviados a uma mensagem, a fazer algo. Então, Maria Madalena, gente, dentro do texto e pela definição da palavra discípulo em grego, foi uma das discípulas. Por quê? Porque define dentro do texto grego. Agora, Jesus considerou a mulher num nível tão alto que ele deu essa missão para a mulher de levar a mensagem aos outros discípulos. E por que foi a mulher e não foi o homem? Pelo seguinte, porque quando o pecado se deu em Gênesis, né? Você vai lá ler Gênesis, você vai ver de 3 em diante o pecado, o que aconteceu, você vai ver que foi da mulher que o diabo roubou todas as coisas que ele roubou, porque foi a mulher primeiro que ele enganou. Ele foi lá, a mulher, convenceu a mulher que a árvore que Deus falou que ela não podia comer era uma árvore boa para comer, e a mulher vai, tira do fruto, come e dá ao seu marido. Então foi da mulher que o diabo tirou o poder, tirando também da mão do homem, claro. Então Jesus quis dizer o seguinte, quando Jesus aparece para a mulher, Jesus disse assim, foi da tua mão que o diabo tirou o poder. Então é para a tua mão agora, eu ressuscitado, o primeiro que vai me ver ressuscitado é uma mulher, porque o primeiro que se rendeu diante de Satanás é uma mulher. Então você agora, o que o diabo tirou da tua mão, agora eu estou te devolvendo. Vai e leva ao homem, porque não foi a mulher que foi e levou o fruto ao homem? Agora a mulher vai, leva a boa notícia ao homem. Ou seja, você vai refazer o caminho e você vai recuperar o que foi tirado da tua mão. Então, mulher, entre os 12 ela não foi escolhida, mas entre os grupos maiores, sim, foi escolhida. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, foi para uma mulher, primeiramente que ele apareceu, tá? Outra pergunta. Pastora Selma, estou vivendo um dilema. Lídia, o nome dela é Lídia. Pastora Selma, estou vivendo um dilema. O meu pastor me pediu um dinheiro emprestado e eu emprestei. Falei para ele que eu ia precisar desse dinheiro dentro de 3 meses de volta, porque esse dinheiro era o dinheiro que eu estava guardando para fazer a matrícula da minha filha na escolinha. Mas quando já estava para vencer os 3 meses, eu fui perguntar para ele sobre o dinheiro e ele me falou que não tem como me pagar. Agora, pastor, eu estou vivendo um dilema, porque eu emprestei o dinheiro sem o meu esposo saber e eu não sei como contar para ele. Gostaria de um conselho. Lídia, você está em problema, Lídia. Sabe, Lídia, tem um versículo na Bíblia que fala assim, que o lar dividido, esse não subsiste, ele não permanece. Um lar e um reino dividido, né? Então foi Jesus até que disse, quando falaram que Jesus estava expulsando o diabo pelo espírito do Beelzebul, Jesus olhou e falou assim, não, um reino dividido ele não subsiste, o diabo não vai expulsar o diabo, porque aí se eles estão dividindo entre eles. E o que eu vejo então dentro da sua casa, você fazendo, tomando uma atitude, emprestando um dinheiro, não estou te acusando não, amada, eu vou vir aí com uma resposta para você, mas só para poder clarificar a tua atuação, para você poder levar o assunto com clareza na presença do Senhor. Para você ter emprestado um dinheiro que estava reservado para ser da escolinha, da matrícula da escolinha da tua filha, você dispor desse dinheiro sem o teu esposo saber, sem informar, pedir autorização para o teu esposo, você está vivendo num lar dividido. Por quê? Você está tomando atitude sem o teu esposo saber, ou o teu esposo pode também estar tomando atitude sem você saber. Então vocês não estão em comunhão entre família, e a discórdia, a briga e o conflito é certo quando a família não está andando um par com o outro, um de acordo com o outro.
Agora, em relação ao dinheiro que você emprestou, a Bíblia fala assim, se você for lá em Êxodo, acho que é Êxodo 22, versículo 22, ou Êxodo 32, versículo 22, acho que é 32, Êxodo 32, versículo 22, você vai ver que Deus fala assim, olha, se tiver alguém no meio do meu povo precisando emprestado, dinheiro emprestado, empresta. Só que não empresta juros, porque o Senhor não tem prazer naquele que faz dinheiro com usura. Então, com certeza, você não emprestou com juros nada, você só queria ajudar o seu pastor. Agora, nós não podemos, Lídia, com toda a boa ação, todo o coração que você quis, emprestar um dinheiro quando aquele dinheiro não te estava disponível a emprestar. Você sabia que em 3 meses você poderia precisar desse dinheiro de volta. E você errou nessa parte. Então, o que você faz agora com o assunto? Você tem que se arrepender do teu erro. Deus nos ajuda nos assuntos quando nós mostramos um arrependimento genuíno diante de alguma coisa. Mas, pastora Selma, por que eu vou me arrepender se é ele que não está pagando? Você vai se arrepender porque você pegou escondido do teu esposo, você emprestou um dinheiro que não era para emprestar. Você vai se arrepender porque você está fazendo o seu lar dividido, fazendo uma coisa escondido do esposo. Você vai se arrepender porque você está colocando agora a tua família num problema que não era para colocar. Então você vai na presença do Senhor e você vai dizer para o Senhor assim, Senhor, olha, eu só quis ajudar o meu pastor, eu só quis fazer, eu pensei que ele ia poder me pagar de volta, Senhor, ele não tem como me pagar, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda como resolver agora esse assunto com o meu esposo, me ajuda, Senhor, que isso não venha trazer uma briga, uma confusão, separação, me ajuda, Senhor, de como agora eu vou trazer esse assunto, e me perdoa, Senhor, me perdoa, nunca mais eu vou tomar atitudes sem que o meu esposo saiba. Nunca mais eu vou lançar mão de nada, de algo, ou fazer alguma coisa escondido do meu esposo. Número 1, você vai diante do Senhor pedir perdão. Número 2, você vai chamar o pastor e vai falar com ele assim, olha, eu estou com essa situação, o dinheiro é para a escolinha da minha filha. E eu preciso desse dinheiro até tal dia, se o senhor não me der, eu vou ter que contar a situação para o meu esposo. Por que você tem que participar, o pastor, do que vai acontecer? Porque o pastor tem que estar lá preparado, porque o teu esposo pode ficar muito bravo, inclusive querer lá cobrar o dinheiro pessoalmente. Então você tem que avisar. Olha, pastor, o meu esposo não sabia desse quantia emprestado, eu emprestei, eu vou ter que agora contar para ele, eu não sei qual vai ser a reação dele. Prepara o pastor. Outra coisa, a Bíblia fala, acho que é Mateus 18:15, que se tem alguém errado, um irmão errado, chama ele e repreende ele ali com ele. O pastor está errado de não te devolver em 3 meses, por quê? Porque quando você emprestou, ele concordou com você que te devolveria esse dinheiro. Como que agora, perto dos 3 meses, ele está dizendo, olha, eu não tenho como te pagar. Então ele está sendo irresponsável com a obrigação dele. Então agora você tem que dizer para ele, olha, pastor, o meu esposo vai entrar agora nessa jogada e eu não sei qual vai ser a reação. Pastor, por favor, o senhor pode dar um jeito de como arrumar esse dinheiro para poder devolver para mim? Aí você vai esperar a reação dele, claro que você vai estar lá orando com Deus, que a primeira ação é orar, se arrepender do que você fez, tomando um dinheiro emprestado, emprestando um dinheiro que não era realmente, que não estava disponível 100% para ser emprestado, você vai falar com o pastor. E a terceira opção, vamos dizer que o pastor realmente não tenha condição de te devolver esse dinheiro. Você vai chegar com humildade diante do teu esposo. Não, mas assim, com humildade mesmo, dizendo para ele, encarando ele, falando, olha amor, eu tenho que te contar uma coisa que eu fiz, eu também, já está difícil até de eu me perdoar diante do que eu fiz, mas eu quero contar para você, amor, se você ficar bravo eu vou entender, amor, se você gritar comigo eu vou entender, amor, o que você fizer eu vou entender, porque o que eu fiz não tem justificativa. Pronto, você já preparou o esposo para um negócio muito mais grave. Ele vai achar que você traiu ele. Não, essa aí me traiu. Essa aí, claro, pegar dinheiro escondido é um tipo de traição, mas ele vai achar que é um negócio muito mais grave. Você vai usar de psicologia. Eu sou psicóloga, então o que eu estou dando para você agora é psicologia. Então, quando você preparou ele para um negócio bem grave, mas mais grave do que o que você vai contar,
Aí você vem com a notícia, olha amor, lembra que a gente tinha um dinheiro separado assim, 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 que era para fazer a matrícula da nossa filhinha, assim, assim? Pois é, teve uma pessoa na igreja, que no caso é o meu pastor, pediu para mim emprestado, eu confiei que ele podia me pagar, eu emprestei o dinheiro da filhinha. Ele, ao mesmo tempo, vai ficar bravo, mas não vai ficar bravo naquele nível que ele já estava pensando lá, que ele estava pensando que você fez um negócio muito mais gigante. Então ele vai dar um baque nele, mas ao mesmo tempo você preparou ele antes para a notícia que você vai dar. E aí, gente, se ele gritar, se ele xingar, Lídia, se ele gritar, se ele xingar, se ele falar, fica quieta, aceita a sua culpa, pede perdão para ele. Olha amor, me perdoa. Eu vou ver como eu faço para levantar esse dinheiro, eu vou ver como eu faço para a gente conseguir esse dinheiro, eu vou de novo falar com o pastor, me perdoa meu amor, me perdoa de eu ter feito isso e ter emprestado esse dinheiro. E tenta resolver ali na paz, não briga, não se fica se justificando diante do teu esposo, nada disso. Porque se você for bem humilde na presença do Senhor e na presença do teu esposo, a Bíblia fala assim que os humilhados serão exaltados. Se você já vai bem humilde, se você já vai ali na posição de humilhado, o Senhor depois ele vai te exaltar na situação. Mas se você for ali, não, emprestei mesmo, e daí brigando e não sei o que, se defendendo, já se defendendo, já se pondo na defesa, então a briga vai ser mais que certa na sua casa, tá bom? E outro conselho eu quero dar, em geral agora, para quem empresta dinheiro, é o seguinte, porque já aconteceu comigo, gente. Quando você empresta um dinheiro, você só pode emprestar esse dinheiro se você não estiver contando com ele e se ele nunca for te fazer falta. Fala, nossa, pastora Selma, mas aí é grave. É grave. Mas por quê? Porque quando eu empresto dinheiro a um irmão, a uma pessoa, e esta pessoa não me devolve esse dinheiro, eu seguro esta pessoa como débito no meu coração. Esta pessoa fica presa no meu coração e aí depois agora eu tenho que perdoar esta pessoa. Porque essa pessoa traiu a minha confiança, essa pessoa pediu um dinheiro, essa pessoa não me pagou e essa pessoa me fez acreditar nela e agora ela não está ali mais para me pagar. Então quando eu emprestar um dinheiro, já ocorreu comigo. Uma pessoa ligou para mim e falou assim, olha, você pode me emprestar R$500? E eu já sabendo disso, biblicamente, já tendo esse preparo que eu tenho, eu disse não, eu não tenho R$500 para te emprestar, mas eu emprestei 300. Eu falei assim, olha, eu te empresto R$300. Por que eu emprestei R$300 ao invés de 500? Porque era a disposição que o meu coração tinha de dar este dinheiro a esta pessoa. Porque você tem que emprestar algo que se esta pessoa nunca te devolver, o teu coração já estava na disposição de dar aquilo para esta pessoa. E dito e feito, eu emprestei $300 e faz isso, deixa eu ver, uns 8 anos. Nunca me devolveu, nunca me deu uma satisfação do dinheiro, nunca me disse, olha, quando eu puder eu te pago, mas nunca, já falou comigo várias vezes, já nos vimos várias vezes e nunca, nem menção do dinheiro essa pessoa fez. Ou seja, mas eu quando para ela eu estava emprestando, mas o meu coração estava dando. Ou seja, eu não tenho nada, absolutamente nada contra essa pessoa no meu coração. Por quê? Porque eu dei. Eu dei o dinheiro a esta pessoa. Então ela pode ter emprestado, no coração dela ela emprestou, esqueceu, mas no meu coração não. Então eu continuo vendo, conversando, batendo tapinha nas costas, mas como que nada aconteceu e essa mulher não deve nada para mim. Por quê? É uma mulher que eu emprestei o dinheiro. Não deve nada para mim. Por quê? Porque no meu coração eu dei o dinheiro para ela. E assim eu tenho feito com várias pessoas que vêm e me pedem, você pode me emprestar esse livro? Posso. Agora, se o livro realmente não puder ser emprestado, eu digo, olha, esse livro não pode ser emprestado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Porém, se eu te emprestar aquele livro, se você não me devolver, não se preocupa, porque no meu coração eu te dei. Então só empreste algo que você realmente pode dar àquela pessoa. Porque se você não puder dar e a pessoa não te devolver, você vai ficar com aquela pessoa vai ficar no seu coração te devendo algo e depois você tem que perdoar. Ou você vai falar para o vizinho, você vai falar para não sei quem, você vai falar para não sei quem, e aí você vai pecar contra aquela pessoa. De ser ajudadora, que você tentou ajudar, agora você vai ficar se tornando pecador contra aquela pessoa. Então não faça. Então meu conselho sobre emprestar é isso. Só empreste se realmente você puder dar, tá bom? A próxima pergunta.
A pastora Selma, onde está escrito na Bíblia que o diabo era um anjo glorioso de luz? Ezequiel 28, versículo 13, Isaías 14, versículo 11. Eu acho até que eu já respondi essa pergunta no outro vídeo. Está escrito, dá uma lidinha lá, que o diabo era um anjo de luz que atendia diante do trono de Deus e depois ele se rebelou, tá bom? A pastora Selma, minha família me critica porque virei cristã, vou à igreja, às vezes chego em casa e choro, porque fico irritada com tantas críticas. O que você me recomenda? Eu recomendo o seguinte, que você ganhe sua família sem palavras. Se eles te criticarem, faça bondade para eles. Mostre o amor do Senhor para eles. E não abra sua boca se defendendo. Não, fique quieto. A palavra do Senhor fala que o Senhor é a nossa defesa. O Senhor é que nos defende. E devagarzinho, mostrando o teu amor, devagarzinho, ficando quieta, devagarzinho na palavra de Deus, você vai vencer eles. Devagarzinho, porque o poder de Deus, a luz da nossa vida é muito maior do que as trevas. E se eles te criticam, é porque eles estão nas trevas. Então deixa a tua luz resplandecer no meio deles. E uma hora ou outra, alguma situação vai acontecer, eles vão precisar de oração, você vai orar, Deus vai resolver o problema deles e eles vão começar a mudar a visão deles que eles têm contra cristão e contra você, tá bom? Deus abençoe você. Olha só, você tá vendo o meu e-mail passando aí na tela? Manda para mim perguntas, se você tem perguntas, alguma coisa que você quer saber sobre a Bíblia, e eu estou aqui para te responder, tá? Obrigado de ter assistido esse vídeo e nós nos vemos nos próximos vídeos.